1 Coríntios capítulo 2, verso 16, você também pode acompanhar no nosso telão. Vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos repetir essa parte todos juntos? Aí você pode acompanhar no telão, que é a versão NVI. No 3, tá? 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais uma vez. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Poderoso, né? Eu creio nisso. Eu creio. O tema da mensagem hoje é: não perca para a sua mente. Eu, enquanto preparava essa mensagem, foi exatamente uma das coisas que Deus começou a falar no meu coração, porque muitos de nós perdemos para a nossa mente. Porque permitimos que situações externas nos dominem pela falta de clareza de quem nós somos. Esse é o primeiro ponto. Por que a gente permite? Porque a gente não sabe exatamente quem somos. Não sabemos exatamente o que Deus tem com a nossa vida. Não sabemos exatamente para onde Deus está nos levando. Muitas das vezes não cremos de forma prática, didática, cotidiana, na promessa que Ele tem já preparada para mim e para a sua vida. Ou seja, é uma mente fraca, é uma mente com ausência de convicção. E toda vez que eu não tenho convicção de quem sou e para onde estou indo, e sobretudo em quem eu estou crendo, eu me torno como a onda do mar. Uma hora eu estou aqui e outra hora eu estou lá. Imagine Jó. Muitos de vocês conhecem a história de Jó. Jó, depois de perder tudo, inclusive a sua esposa, mandar-lhe amaldiçoar o Deus dele morrer, Jó vai fazer uma declaração que se tornou uma das frases mais lindas da nossa fé. Ele vai declarar dizendo: eu sei em quem tenho crido, e por fim ele se levantará em meu favor. Gente, ele não está vivendo um cenário favorável. Jó perdeu tudo, e pior do que perder tudo, ele perdeu os seus 7 filhos. Jó estava tomado por doença. A Bíblia vai dizer que ele se coçava com casco de telha. Você imagina a que ponto esse homem chegou? Mas ele, mesmo estando neste ponto, ele não perdeu para a mente dele. A despeito do que os olhos naturais estavam vendo, Jó declarou: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Tem pessoas que irão para o inferno, contudo, com uma mente dedicada até para não crer. Eu estava analisando sobre isso e eu percebi que existem pessoas que têm tanta convicção de quem elas são, têm tanta convicção do que elas têm, e que de fato são pessoas que aos olhos naturais são pessoas de resultado. Isso me leva a entender que, a despeito da fé, é um princípio. Porque quando eu tenho uma convicção e sei onde eu quero chegar, eu posso até estar indo para o inferno, mas eu vou chegar. E o interessante é que essas pessoas não têm o que nós temos, não carregam o que nós carregamos, não têm a presença 24 horas ininterruptamente residindo nelas, mas ainda assim elas são carregadas de uma convicção que muitas das vezes nós, que ouvimos a palavra, sabemos quem Deus é, ainda assim nós não temos a mesma capacidade de não perder para a nossa mente. E por vezes nós estamos perdendo para a nossa própria mente. Outras também têm tanta clareza do que quer que nada as abalam. Não perder para a mente é a decisão de quem está comprometido com o seu futuro e para nós com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a começar, você precisa estar comprometido com o propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa estar comprometido com o futuro que Deus tem preparado para você. Você precisa, de fato, crer que Deus tem o melhor para você. O cenário que você está vivendo não define o que Deus tem para a sua vida. O momento que você está vivendo, você precisa entender que é um momento transitório, vai passar. Você pode declarar isso? Um momento desafiador que eu estou vivendo vai passar. Vai acontecer. Você está crendo nisso? Vai acontecer. Mas essa convicção não pode ser apenas agora, sobretudo nos momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Isso precisa estar tão enraizado na nossa mente, porque você não vai precisar de convicção quando as coisas estão cooperando em seu favor. Você vai precisar de convicção justamente quando as coisas não estão convergindo ao seu favor.
Ou seja, a despeito do que vejo, eu sei exatamente em quem eu estou crendo. E pode estar se levantando o inferno, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu vou chegar, vai acontecer. Isso não é positivismo, gente. Isso é fé. Eu estava essa semana, ou na semana passada, vendo um vídeo de um jovem, Thiago Braz. Ele ganhou a medalha de ouro no salto com vara, estabelecendo um novo recorde olímpico de 6,3 metros contra um francês, o Renaud. Ele estava comentando na entrevista que ele, quando viu o francês vencendo, superando a marca dele, porque até esse momento o Thiago ele tinha saltado. Você sabe o que é salto com vara? Sabe, né? Pastor Alex também é medalhista nesse esporte aí, ele vinha correndo. A altura dele. Aí você crava ali a vara no chão, joga a cabeça para trás, o pé para cima e você pula, né, em cima de um obstáculo. Todos sabem o que eu estou dizendo, né? E a marca do Thiago até então tinha sido, parece, 5,93 metros de altura. E nas Olimpíadas do Rio, ele estando na nação dele, na terra dele, ele vai dizer que o francês superou a marca dele. E quando o francês supera, ele já começou a celebrar, porque ele saltou a altura de 5,98 metros. Quando o Thiago viu aquilo, era uma marca que até então ele não tinha alcançado. Aí ele foi até a mesa arbitrária e falou para o juiz: pode colocar que eu vou saltar acima dos 6 metros. E todo mundo ficou estarrecido, porque o Thiago até então ele não tinha saltado essa marca. Mas ele vai dizer que quando viu aquilo, viu o francês celebrando, ele falou: bom, eu estou na minha nação, todos estão torcendo por mim, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E ele começou a falar para ele mesmo tudo que ele tinha que fazer para superar a marca dos 6 metros. E o Thiago ficou afirmando, até que chegou a vez dele, ele se preparou, foi correndo em direção ao alvo, e ele vai dizer que quando ele cravou a vara, ele fez exatamente tudo que ele já vinha planejado na mente dele. E ele saltou, passou por cima do obstáculo, e o resultado não foi 6 metros, ele conseguiu saltar 6,03 metros de altura, garantindo a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016. Quando eu comecei a ouvir esse relato, Deus começou a falar no meu coração. O Thiago ele não venceu saltando. Ele venceu foi na mente. Porque quando ele viu alguém superando uma marca que ele nunca havia saltado, ou seja, a altura máxima dele era 5,93. O francês saltou 5,98. Qual poderia ser a atitude do Thiago nesse momento? Retroagir. É impossível. Faz melhor, eu nem vou saltar, porque eu nunca treinei para saltar essa altura. Mas ele, na mente dele, ele começou a trazer à memória o treinamento, ele começou a trazer à memória tudo que o técnico falava, e ele olhava para o técnico dele, eu lembro que nessa parte do vídeo o técnico dele falava assim, você vai conseguir, você vai conseguir. E o técnico mostrava tudo que ele tinha que fazer, ele observando o técnico, até que ele vai e ele consegue. Então, nesse momento que Deus falou no meu coração, o Thiago não venceu saltando. O saltar, o ter o resultado, foi apenas o reflexo daquilo que ele já tinha declarado na mente dele. Olha que poderoso. Quantos de nós temos a palavra de Deus, mas em momentos desafiadores não olhamos para a palavra, mas olhamos para os obstáculos. É muito grande, eu não posso, eu não tenho, vai dar errado. Alguns ainda até falam, não, vai dar errado. Não tem. É assim ou não é? Será que eu estou falando para só pessoas de fé? Outra coisa interessante, que é um esporte que eu gosto muito, e eu estava esses dias assistindo uma entrevista do Djokovic, que é um dos maiores medalhistas de Grand Slam. Djokovic já ganhou cerca de 24 Grand Slam, é um dos campeonatos mais desafiadores do tênis. Eu estou falando aqui para quem talvez conheça ou não conheça. E na entrevista fizeram a seguinte pergunta para ele: qual as maiores dificuldades que ele teve que superar? Quais foram os maiores desafios que ele teve que lidar com a mente dele? E aí o Djokovic ele começou a explicar. Ele vai dizer assim, todos os atletas têm dúvidas, medo, insegurança e pensamentos sabotadores durante o jogo. O que diferencia é que ele, primeiro ponto,
reconhece o pensamento negativo, ou seja, não tenta fingir que não existe. O pensamento negativo existe. Lembra quando Jesus chegou para o pai daquele menino que estava possesso, e Jesus pergunta assim, você crê? O que o pai do menino respondeu? Senhor, eu creio, mas tem um pensamento negativo aqui. Ajuda a minha incredulidade. Ou seja, é reconhecer que o medo está, que a insegurança está, mas a despeito daquilo que é negativo, ele vai dizer no ponto 2, aceita que aquilo faz parte da mente humana, ou seja, é natural. Pensar negativamente é algo natural. O problema é quando eu me apego ao pensamento negativo e o diabo vê uma oportunidade de paralisar a minha vida. O ponto 3 é o que ele vai dizer, volto conscientemente ao momento presente, geralmente usando, aí ele dá 3 explicações do que ele usa. Controle de respiração, eu sou tenista, vocês sabem disso, eu uso a mesma coisa, quando eu estou nervoso. E é impressionante, né, cadê o Oliver? Tá lá, o Oliver também joga. Você pode ter toda a técnica. Alguém que joga tênis também? Tem nenhum tenista na igreja, gente? Cauê, não, Cauê também era bom em salto com vara. Volta aqui, gente. Fala um negócio sério. Então desrespeitando. Fala aí, Cauê. Respeita a minha história, né? Tempo de favela, né? Sai de madrugada lá bêbado e... O Senhor é bom, glória a Deus. Mas é interessante que no tênis, e não é diferente em esportes individuais, que você pode ter toda a técnica do mundo. Mas se você perder o controle emocional, parece que você não sabe nada. Eu não sei aqui quem pratica outros esportes, né? Tem irmãos aí que gostam de jogar sinuca, né? Individual também, né? Você fica nervoso, meu, você não sabe nem como segurar o taco. E aí ele vai falar uma coisa interessante. Primeiro ponto é controle de respiração. Porque o que é o controle da respiração? É você trazer a sua consciência. É você saber que muitas das vezes o que você está pensando é fruto do seu inconsciente tentando paralisar, sabotar o seu momento. Então, quando você respira conscientemente, você dizendo, eu estou aqui, eu estou vivo, e eu sei que enquanto a vida há esperança, não terminou ainda, eu estou aqui, e Deus é na minha vida. Então, ele respira. Eu estou falando do Djokovic. O segundo ponto, ele vai dizer assim, foco na próxima bola. Ou seja, eu errei essa, eu vou focar na próxima. E o quarto ponto, terceiro, melhor dizendo, ele disse assim, elevo minha mente em oração. Muita gente não sabe, mas Djokovic ele é cristão. Então ele vai dizer, eu elevo a minha mente em oração. O que Jeremias vai dizer? Eu quero trazer à memória aquilo que me desestabiliza, aquilo que me deixa nervoso, aquilo que acho que me faz pensar que eu não vou chegar. O que eu tenho que trazer à memória? É o que me dá esperança. O que Jeremias está dizendo? Eu quero trazer à memória a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é comigo, que Ele me ama, que Ele é meu Pai, que eu posso tudo porque é Ele que me fortalece. É isso que eu quero trazer à minha memória. Então, Djokovic, nesse momento, ele também usa o quê? O poder da oração. Ele disse, o segredo está em reiniciar mentalmente após cada ponto. Então, aqui eu estou dando direções para que você pare de perder para a sua mente. Eu trouxe ainda um outro vídeo de um grande jogador de grande slam também, que fez nome. E eu achei, coincidentemente, esse vídeo, acho que foi a Karen que me mandou. Coloca o vídeo do Roger Federer. Olha o que o Roger Federer vai falar. Perfeição é impossível. Nas 1.526 partidas de simples que joguei na minha carreira, ganhei quase 80% dessas partidas. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Que porcentagem de pontos vocês acham que eu ganhei nessas partidas? Apenas 54%. Em outras palavras, até mesmo os melhores tenistas ganham pouco mais da metade dos pontos que eles jogam. Quando você perde, em média, 1 ponto a cada 2, você aprende a não ficar preso a cada jogada. Você treina sua mente para pensar, ok, eu cometi uma dupla falta, é só 1 ponto. Ok, eu subi na rede, então eu fui ultrapassado novamente, é apenas 1 ponto. Até uma jogada incrível, um smash, um backhand por cima da cabeça, que acaba no top 10 das jogadas do ESPN, isso também é apenas 1 ponto. E é por isso que estou dizendo isso para vocês. Quando você está jogando 1 ponto, tem que ser a coisa mais importante do mundo, e ele é. Mas quando aquele ponto fica para trás, ele ficou para trás. Esse pensamento é fundamental, porque ele te libera para você se comprometer totalmente com o próximo ponto e com o ponto seguinte, com a mesma intensidade, clareza e foco. Gostaram do tradutor, né?
Olha que coisa interessante. Roger Federer vai dizer... Gente, eu trouxe aqui exemplo de pessoas de extrema relevância que tiveram resultados mundial. Ele vai dizer assim, ó, você treina a sua mente para pensar. Qual o nosso problema? A gente não treina a mente para pensar. Muitos de nós deixamos a nossa mente no piloto automático. A mente pensa o que quer e ao pensar o que quer, ela te leva pelos caminhos que ela deseja te levar. Não deixe a sua mente pensar por você. Sua mente pode pensar com o inconsciente. E você precisa trazê-la para o presente através do consciente. Muitos dos nossos pensamentos são inconscientes. Você às vezes viu algo, ouviu algo, presenciou uma situação e isso te levou a ter pensamentos negativos. Alguém já teve um déjà vu? Daqui a pouco você está numa situação e começa a pensar e ver algo que aconteceu no passado, você não sabe como. Às vezes é uma situação que alguém fala, é um cheiro que você sente, e isso ativa um gatilho, você já começa a pensar de coisas ruins que aconteceram no passado. Às vezes alguém libera uma palavra, te manda uma mensagem por direct, te manda um mensagem, você lê aquilo ali e sem perceber aquilo começa a gerenciar suas emoções. Por quê? Porque ganhou a sua mente. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida baseada no momento em que nós estamos vivendo. É você pegar a sua mente e trazer para o momento consciente. Olha que poderoso ele vai dizer, você precisa treinar a sua mente para pensar. Muitos de nós não pensamos. Já ouviu gente que sai falando do que o outro falou sem ter a fonte do que foi falado? Ou aconteceu tal coisa, aí não busca a fonte. E aí aquilo que foi dito toma como se fosse verdade. Ouviu de alguém que ouviu de outro alguém e você toma como verdade para si, porque você não usou o poder que habita em você. Você pode dizer assim para você mesmo, Deus me deu uma mente para pensar. Ele vai dizer outra coisa, quando você está jogando, um ponto, ele é a coisa mais importante do mundo. Ou seja, quando você está jogando o tênis ali, ou seja, o que for na sua vida, adapte isso na sua vida. Esse momento é o momento mais importante do mundo. Mas quando ele fica para trás, ou seja, eu ganhei ou perdi, ficou para trás. Não tem como voltar o que eu vivi lá atrás. Quando ele fica para trás, ele ficou para trás e ponto. Esse pensamento é fundamental porque ele te libera para você se comprometer totalmente com o próximo ponto, com a mesma intensidade. Ele finaliza com clareza e foco. Quantas pessoas vivem apegadas a coisas passadas e muitas das vezes essas coisas estão administrando e dominando a sua mente, tirando o seu foco e a clareza do lugar que Deus deseja te levar. Você está aqui domingo, você está no RG, você está em outros encontros, você está no YouTube, ouvindo mensagens, lendo a Bíblia, fazendo devocional. Contudo, você não tem gerenciado a sua mente. E grande parte das suas perdas, elas não acontecem fora. Eu poderia dizer que todas elas acontecem primeiramente na sua mente. Eu poderia dizer que qualquer resultado visível, ele acontece primeiro na mente. Qualquer resultado, seja ele negativo ou positivo, primeiro ele aconteceu na sua mente. Você não perde ou ganha por causa de eventos externos, mas por causa da sua mente que tem te sabotado. Olha que Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer. Vocês estão comigo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra coração no hebraico é leb, que quer dizer centro das decisões, sede de vontade, lugar da razão ou entendimento, interior do homem, centro moral e espiritual. A mesma palavra no grego quer dizer cardia, que significa centro da vida interior, do pensamento e da intenção, interior e espiritual. Em resumo, tanto em hebraico como em grego está falando de mente. Então, se a gente pegar e adaptar o texto, vai dizer assim, ó, acima de tudo, guarde a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. Pessoas desestabilizadas, elas já perderam o controle da sua mente. Pessoas que perderam a fé, elas já perderam o controle da mente. Porque tanto a fé, como o amor,
como a convicção de quem Deus é, lembra da palavra do domingo passado? Tudo isso não nasce das emoções, mas são decisões que influenciam as emoções, ou seja, eu pego a minha mente, eu a treino e a domino para que ela creia em tudo aquilo que Deus está dizendo. É por isso que a Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, verso 6. Mas o que é fé? É uma decisão que eu implantei na minha mente, que a despeito do que esteja acontecendo, eu vou crer até acontecer, até ver o milagre, eu não vou desistir. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse que vai sair o documento, vai sair o documento. Se Deus disse que as portas se abrirão, as portas se abrirão. Se Deus disse que eu serei curado, eu serei curado. Até que não aconteça, eu não vou negociar com a minha mente, não vou permitir que situações venham me sabotar, porque eu tenho certeza em quem estou crendo. Vai acontecer. Vai ou não vai? Se é para ele, vai. É interessante que a palavra no grego é cardia, que faz menção ao coração, mas que na realidade a raiz da palavra é mente. Ou seja, se você tem um ataque cardíaco, o que acontece? Morre. Se o ataque cardíaco está acontecendo, você já está morto. Se você tem permitido o diabo atacar a sua mente, dominar a sua mente, automaticamente ele ganhou o campo das emoções, e ao ganhar o campo das emoções, isso vai gerar sinapses neurais, e ao gerar sinapses neurais, vai mandar comandos para o teu sistema nervoso, e se mandar comandos para o sistema nervoso, isso vai promover ações em você, e essas ações que serão promovidas, vai gerar reações, e se não for reações, se não for ações de fé, vai gerar resultados negativos na sua vida. Tudo aquilo que domina a sua mente vai gerar resultados, seja positivo ou negativo. Gente, isso aqui não é uma palavra coach, não, isso aqui é uma palavra bíblica. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre tudo que se deve guardar. Guarde a sua mente, porque dela depende a fonte da vida, porque dela procede toda a sua vida. Você pode repetir, eu vou guardar a minha mente. Mas é interessante que a gente acabou de ler que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então, quando Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, é uma mente ilimitada. Porque a gente guarda a nossa mente para que a mente de Cristo a domine. Porque se você não sujeitar a sua mente à mente dele, você vai continuar andando de acordo aos padrões naturais desse mundo. Romanos capítulo 2, verso 2 vai dizer o quê? Não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas renovai a vossa mente, para que você possa provar qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Qual é a condicional para provar boa, agradável e perfeita a vontade de Deus? Renovação de mente. Essa mente ultrapassada, esse HD já superado, essa banda larga que já não funciona mais, já está vencido, já não serve mais. Então, enquanto você não renovar a sua forma de pensar a partir da mente de Cristo Jesus, você não vai conseguir provar a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Porque quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos olhar para a mente de Cristo. E quando eu comecei a olhar para a mente de Cristo, eu fiquei estarrecido. Ou seja, Paulo, em outras palavras, dizendo, vocês têm esta mesma capacidade, se vocês acessarem a mente de Cristo, de viver seja o que for, mas chegar exatamente naquilo que Deus tem preparado para vocês. Porque olha que interessante, Cristo tentaram matá-lo diversas vezes. Lucas capítulo 4, verso 30, após pregar em Nazaré, tentaram lançá-lo de um precipício, inclusive a gente esteve lá, né, amor, no precipício. Em João capítulo 8, verso 59, pegaram em pedras para matar ele. Em João 10, 31, os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Ou seja, Jesus sofria tentativa de morte. E a Bíblia não diz que em nenhum momento ele andou se escondendo de alguém. Jesus sofreu algumas vezes tentativas de morte. E a Bíblia não diz que em nenhum momento ele ficou trancado em casa com medo de ir para fora. E Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Jesus ele foi chamado de
endemoniado. Em João capítulo 8, verso 48, os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Olha que ofensa. Aquele que ao sair das águas batismais, quando foi batizado por João Batista, ele ouviu uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho alegria. Aquele que era inocente, aquele que saiu da glória, se despiu-se da sua glória para vir na terra nos salvar, ele foi insultado de endemoniado. E a Bíblia não diz que em nenhum momento Jesus se abalou por isso. A Bíblia não relata que em nenhum momento Jesus ficou depressivo, porque não reconheceram que ele era o Filho de Deus, mas chamaram ele de endemoniado. Para piorar ainda, ele foi blasfemado. Em Lucas capítulo 11, verso 15, vai dizer: contudo, alguns lhe disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Cometeram uma blasfêmia contra Jesus, ou seja, não reconheceram que a obra que ele fazia vinha de Deus. São pessoas que olham para a sua vida, não conseguem ver Deus na sua vida, porque elas estão tão dominadas pelas trevas, e elas agarram essas trevas para tentar te ofender, para tentar te tocar. Você é um mentiroso, isso não vai dar em nada, pare de se expor nas redes sociais, pare de querer empreender, pare de querer avançar, pare de ficar na América, isso não vai dar em lugar nenhum. São pessoas que estão tentando te bombardear, porque elas não reconhecem que Deus é na sua vida, mas o problema não é esse. Qual é o problema? É quando você se deixa bater por elas. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Foi desonrado, Mateus capítulo 13, verso 52. Encontraram motivo de tropeço nele. E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Ele foi rejeitado por sua própria família e seu povo. Em Marcos 13, 21, olha o que seus familiares vão dizer: ele está fora de si. Em outras palavras, é um maluco. Será que tem familiar que fala isso da gente lá no Brasil? Uma vez Deus tocou no meu coração e no coração da pastora de abençoarmos uma família. E a gente fez uma oferta muito generosa nessa casa. E os primeiros que se levantaram contra a gente, quem foi? Os de casa. Vocês nunca fizeram isso por nós, fizeram por eles. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que o meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Vocês querem viver uma vida rebelde? Viva a vida rebelde. Mas os meus verdadeiros familiares estão aqui, ó. Quem aqui é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você é meu pai, você é minha irmã, você é minha mãe, nós somos família. Então, muitas das vezes, nós vamos ser rejeitados, desonrados pelo de casa. Mas em algum momento você viu o pastor Carlos depressivo? Por quê? Porque os familiares disseram tal coisa de você. Não, vocês nem sabiam disso, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. Foi constantemente testado e confrontado. Fariseus e escribas armavam perguntas para apanhá-lo em contradição. Tem gente que gosta de fazer isso aqui na igreja, né? Um pastor às vezes. Não vem fazer pergunta para compartilhar, vem fazer pergunta para testar. Mas eu não me abalo por nada disso. Foi acusado de ser blasfemador. Marcos capítulo 2, verso 7. Porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Foi chamado de enganador, mesmo depois da sua morte. Marcos 27, 63. Mesmo após sua morte disseram, lembra-nos que este enganador disse que ressuscitaria no terceiro dia. Tentaram denegrir sua reputação. Marcos 11, 19. Eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas nada disso o paralisou. E a gente, às vezes, por coisa muito menor, estamos nos paralisando. Às vezes, por qualquer coisinha, vira cara. Por qualquer coisinha se chateia. Por qualquer coisinha se desmotiva. Por qualquer situação, perde o prazer de viver. Por qualquer situação que acontece, não quer servir. Não quer mais fazer parte do corpo. Por qualquer coisa, não quer mais ir para a igreja. Quantos de nós estamos perdendo para a nossa mente humana, sendo que a promessa que nós carregamos é que nós temos essa mente, a mente de Cristo. A mente, como Paulo vai dizer, que tudo é possível ao que crê. A despeito do que falam, do que fazem, das insultas, das injúrias, nada, absolutamente nada me abalo. Porque se eu vivo uma vida de acordo à palavra de Deus, se eu não fico deixando rastro para trás, contudo, ainda que eu venha errar, eu sou
humilde o suficiente para reconhecer que em Cristo eu posso também ser aperfeiçoado. Então não existe nada capaz de paralisar a minha mente. Porque eu entendi algo, eu não tenho uma mente humana. Porque a minha mente humana, ela foi crucificada na cruz do Calvário. A minha mente humana, ela já morreu em Cristo Jesus, para que hoje nele eu possa ter uma mente renovada, para que a cada dia eu possa provar e viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem coisas maravilhosas para manifestar na sua vida. Mas muitas das vezes a nossa inconstância, aquilo que a gente permite que fique nos bombardeando e nos dominando, tem paralisado o nosso avanço. Não é sobre mais ouvir palavras, não é sobre ser mais ministrado, não é sobre mais um culto, ou mais uma profecia, mais uma imposição de mãos. É simplesmente uma questão em que eu preciso me posicionar e crer de todo o meu coração que Deus fará uma grande obra na minha vida, porque a sua palavra não mente. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, mas muitas das vezes o que impede de que essa obra venha a ser completada, ou até poderia dizer, retarde essa obra na minha vida, é uma mente constante, é uma mente dividida. Como Elias vai dizer no Monte Carmelo, até quando vocês vão ficar costeando entre dois pensamentos? Ou Deus é Deus, ou Baal é Deus. Em outras palavras, o que Elias estava dizendo? Vocês precisam ser tomados de uma forte convicção de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Ele prometeu e vai acontecer. É sobre isso. Gente, ou vai ou não vai. É para Jesus. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Pois o que primeiro transmite a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, nada foi impossível para detê-lo. O que Paulo está dizendo é, a despeito de tudo que fizeram contra Jesus, nada impediu o cumprimento do propósito. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer, não, eu quero dizer com todas as letras, a despeito daquilo que estejam fazendo contra a sua vida, seja naturalmente, seja espiritualmente, pode se levantar homem, pode se levantar mulher, pode se levantar demônio, mas eu quero declarar em nome de Jesus, uma mente renovada e firme no propósito, nada impedirá o avanço e o propósito de Deus na sua vida, ninguém será capaz de deter aquilo que Deus tem com você. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra de convicção. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele está comigo, independentemente do que eu esteja vivendo, Deus me fará chegar do outro lado. Vai acontecer, meu irmão. Olha que Paulo vai declarar novamente, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. É uma pergunta que ele está fazendo. Quem conheceu a mente? Ninguém. Aí ele vem com essa declaração exímia, com algo extraordinário. Ele vai dizer, nós porém, bate seu peito assim, nós porém, fala, eu porém, tenho a mente de Cristo. Ninguém conheceu, em outras palavras, mas nós temos essa mente. Não existe nada que será capaz de impedir aquilo que Deus deseja fazer. Por causa dessa questão do mover espiritual, a gente aderiu um hábito de tudo dizer que é ataque espiritual. E não que o ataque não existe, ele existe, tá? Mas muitas das vezes o ataque ele acontece porque a nossa mente é uma mente fraca. O diabo sabe que se ele usar alguém para vir falar algo com você, acabou seu dia. Aí o que ele faz? Vai usar. João vai declarar em 1 João capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus e não vive em pecado, o maligno não. Então a sua vida está protegida. Salmos 91, Salmo 121, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos livrar de todo mal. Glória a Deus. Então o diabo olha e fala assim, bom, está blindado, está protegido, não posso tocar. Mas a mente ainda não está consolidada, a mente ainda não foi renovada. Então o que eu posso fazer para desestabilizar? Vou usar alguém para lançar uma semente. Vou sugerir um pensamento.
Vou trazer à memória algo que ainda não foi liberado do coração. E aí o que o diabo faz com você? Paralisa o seu presente. E aí você inconscientemente deixa agora a sua mente pensar por livre e espontânea vontade, quando na realidade, Paulo vai dizer que o nosso culto, até o nosso culto, tem que ser racional. O que é ser racional? É ser consciente. Eu sei o momento que eu estou vivendo, eu sei os desafios que estou superando, porque a nossa fé ela não é alienada, nós reconhecemos os desafios, e é justamente por causa disso que nos apegamos à fé e essa firme e forte convicção de que Deus, Ele é conosco, e se Ele está com nós, quem será? Quando você se coloca nesse lugar de firme convicção, você tem uma mente blindada. E uma mente blindada, ela está totalmente suscetível a ataques. Mas ela não é mais abalada. Por que o diabo vive te abalando? Porque ele conhece o teu passado. E ele sabe das coisas que você ainda não resolveu com o seu passado. E aí ele gera situações para armar o quê? Gatilhos. E quando esses gatilhos tocam, você trava. Estava sorrindo do nada, para de sorrir. Estava aqui feliz no culto, eu quero servir, eu quero fazer parte. Aí você lembra de algo da igreja passada. Aí seu coração fecha. Deus está falando que Ele é contigo e que vai acontecer, mas em algum momento você parou de crer e não aconteceu. Aí de novo seu coração fecha. Porque Ele sabe exatamente aonde Ele te toca para te paralisar. Ele sabe exatamente aonde está a ferida que ainda não foi curada, porque você não permitiu ela ser curada, para justamente fazer voltar a doer. Só que Paulo está dizendo, o seu problema é que você continua caminhando na força da sua mente, pois você ainda não entendeu algo. Ninguém conhece a mente de Cristo, mas nós já temos. É como, por exemplo, ter carro em casa e vir para a igreja a pé. É ter comida na despensa e ficar passando fome. É tipo ter dinheiro na conta e não pagar as contas. É tipo ter cabelo e raspar a cabeça. Eu não sei porque eu olhei e veio como uma revelação, né? Eu falei, Deus, forte isso, né? Tipo ter cabelo e não deixar o cabelo crescer. Obrigado, Júlio, me ajudou aqui nessa parte. Ou seja, você tem algo do qual você não usufrui. Você tem algo do qual você não usa, não administra. Porque quando eu olho para a palavra, o que Deus está dizendo para mim e para você? Você, em outras palavras, tem todo o recurso necessário para avançar e prosperar neste momento que você está vivendo. O gigante é grande, tem pedra na funda e tem palavra. Davi vai dizer, Deus é comigo. E assim como ele foi lá atrás das malhadas, ele também derrubará esse incircunciso. É você saber que tem um mar na sua frente, mas existe um cajado de autoridade nas suas mãos, que se você der o primeiro passo e tocar, as águas se abrem. É você saber que pode ter filisteus, amalequitas, jebusitas, pode ter o que for, mas se Deus é contigo, todos os inimigos serão superados. Mas muitas das vezes isso vai acontecer a partir de que momento? Dessa convicção de ter uma mente inabalável. Não é que emocionalmente você não vai sentir, você vai, como os atletas disseram. Todo atleta ele tem pensamento negativo. Todos nós que cremos em Deus também temos pensamentos negativos. O problema não está em pensar negativamente, o problema está em deixar aquilo que é negativo dominar a nossa vida. Quantos de vocês essa noite vieram para a igreja com pensamentos de desistência? Quantos de vocês hoje vieram para a igreja com necessidades, pensando que amanhã tudo pode dar errado? Só que a Bíblia diz que Ele é o Deus da provisão. A Bíblia diz que Ele é o Deus que cura. A Bíblia diz que Ele é o Deus que, do de repente, todo o poder está nas mãos dEle. Ele pode surpreender de uma hora para outra. Agora, qual é a minha responsabilidade dentro dessa dinâmica espiritual? É ter uma mente ativa e consciente a todo momento, na certeza de que qualquer hora Deus pode fazer um grande milagre. A qualquer momento Deus pode gerar cura. A qualquer momento a porta pode ser aberta. A qualquer momento o documento pode chegar. A qualquer momento Deus pode viabilizar acessos. A qualquer momento o milagre pode acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mandou pensar em algo ruim aqui? Então coisa ruim não pode ter lugar na sua mente, tem que vir imediatamente embora, porque Deus não é Deus de coisas ruins, Deus não é Deus de coisas negativas. Você entende isso? Jeremias 29:11, eu amo esse versículo, olha que Deus vai dizer através do profeta, porque eu bem sei os pensamentos, está sendo projetado? Porque eu bem sei, Jeremias 29:11, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O que Deus está pensando na mente dele, a meu ou ao seu respeito? Ele está dizendo a palavra dele. Eu penso é paz, eu penso é shalom, eu penso é plenitude para a sua vida, e não mal, para vos dar um fim que esperais. Então tudo que eu penso que é ruim, não é de Deus. Tudo que eu penso que tenta me paralisar, não vem de Deus. Hoje você precisa tomar uma decisão consigo mesmo. Eu não posso deixar que pensamentos negativos dominem a minha vida. Os pensamentos que devem reger a minha vida são os pensamentos que estão na mente de Cristo, que a despeito do que aconteça do lado de fora, nada paralisa a convicção que eu carrego do lado de dentro. A Bíblia não vai dizer que Deus elogiou Jesus muitas vezes, mas em apenas 2 momentos foi o suficiente para que Jesus rejeitasse tudo aquilo que foi negativo no seu ministério. A primeira vez ao sair das águas batimais, quando ele ouviu dos céus o Senhor dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho alegria. E no outro momento foi no monte da transfiguração, quando Deus disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Isso foi suficiente. Você está todo domingo ouvindo coisas, Deus vai fazer, Deus te ama, Deus é o teu pai, Deus é contigo. Só que quando chega amanhã, essa palavra precisa permanecer viva no seu coração. Quando os gigantes se agrandarem amanhã na sua vida, quando aquela situação que ainda tenta desestabilizar suas emoções vier, essa mesma convicção precisa estar na sua vida. Deus pensa, são pensamentos de paz, e se Ele que é o Todo-Poderoso, se Ele que é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim mesmo, pensa ao meu respeito pensamentos de paz, quem sou eu, criatura, verme de Jacó, sopro momentâneo, pó da terra, para pensar coisas que não sejam os pensamentos de Deus? Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem tem gerenciado a sua mente? Quem tem dominado as suas emoções? É muito fácil. Olhe para os seus resultados. Olhe para os seus relacionamentos. Olhe para o que está acontecendo à sua volta, porque essa é a maior resposta que você pode encontrar. Você vive tendo problema com todo mundo. Ninguém presta para você. Você vai para aqui, você vai para lá, você começa uma estação, entra em outra estação e parece que os mesmos problemas estão te perseguindo. Aí eu pergunto, será que são as pessoas que estão repetindo erros passados, ou você que ainda não aprendeu a se desapegar e criar a expectativa certa em Deus para parar de se frustrar com pessoas? Quantas pessoas na minha caminhada já me ofenderam? Quantas pessoas já desacreditaram do meu chamado? Mas a pessoa que mais precisa acreditar no que carrega, a pessoa que mais precisa acreditar na unção que recebeu, sou eu mesmo, não é você. Se você reconhece e honra, glória a Deus, porque o que você honra, você recebe. Se você honra a unção do teu pastor, eu imparto com você da mesma unção. Mas se você não reconhece, não posso fazer nada. Não vai abalar minhas emoções. Você sabia que tem muita gente, inclusive aqui, fala mal da gente? Aí pergunta, mas o que você fez para falar mal? Nada. Outro dia uma pessoa falou para uma ovelha da nossa igreja: isso aí é pastor mesmo? Eles fizeram um evento lá, disseram que o evento ia ter, pegaram o dinheiro do povo e não devolveram. Eu perguntei para a ovelha da igreja, falei assim: a gente? É, pastor, ela viu sua foto, falou que foi o senhor mesmo. Qual é o nome da abençoada? Ela deu o nome. Eu fui aqui no WhatsApp. Olha, coincidentemente eu tenho a mensagem aqui. Qual foi o valor do evento lá que ela disse que não foi devolvido? Acho que 45. Então toma aqui o comprovante, mostra para ela aí. Ou põe no grupo que ela falou. Mas me ofendeu? Desestabilizou? Porque eu tenho a convicção do que eu carrego. Gente, isso não é soberba. É confiança em quem me chamou. Porque de mim mesmo eu já não estaria mais aqui. De mim mesmo nós já teríamos fechado a igreja.
Nós não cuidamos de uma igreja com as emoções, porque as emoções são instáveis. As pessoas ferem, as pessoas vêm, criam expectativa, geram expectativa, vão embora. Você ama, você cuida, você consagra, você batiza, você ensina depois das costas e está tudo certo, porque é para o reino. Então eu não gero expectativa em ninguém. A minha única expectativa é agradar o coração do Senhor. A minha única expectativa é: eu estou fazendo a vontade de Deus, porque se chegar o tempo de não fazer a vontade de Deus, que venha o próximo da fila, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo naquilo que eu creio. Sabe o que é isso? Emoções blindadas, mente estabilizada e convicção para onde nós estamos indo. Você entende isso, meu irmão? Efésios capítulo 4, 22, já vou caminhando para o final. Eu queria, quando eu falar assim, estou caminhando para o final, né? Algumas, tem gente que fala assim, graças a Deus. Tem misericórdia, Senhor. O pastor se dedica para fazer uma mensagem e o povo fica doido para a mensagem terminar. Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de todo do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha a Bíblia mais uma vez dizendo o quê? Renovar a forma de pensar. Vamos mudar essa fita? Vamos pausar essa velha forma de ficar pensando? Vamos deixar que Cristo agora gerencie, domine a sua mente, as suas emoções? Muitos pensamentos também dominam nossa mente porque ainda não revestimos. Olha o que a Bíblia está dizendo, nós precisamos revestir o velho homem. Aí você pergunta, pastor, como que eu faço para me revestir do velho homem? É muito simples. Se nós temos a mente de Cristo, Cristo é o Logos de Deus, o Logos é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Como que eu renovo a minha mente? Pelo poder da palavra. Se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, se eu não tenho a palavra, o diabo vai bagunçar a minha vida, ele vai desestabilizar a minha mente, porque todos os ataques, todos os dardos inflamados do maligno, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, eles são combatidos pelo poder da fé. Pastor, mas como eu faço para ter fé? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quem não tem palavra não tem fé. Quem não tem palavra não tem armadura. Quem não tem palavra tem mente fraca. Esse negócio só de YouTube, só de culto domingo, só de um versículozinho lá que você pegou num post, isso não alimenta ninguém. Vida com Deus é vida diária, é vida de palavra, é vida de comunhão, é vida de intimidade, para na hora que o diabo vier, você esteja firme, mente blindada, para fazer com que os ataques, os dardos inflamados, não inflamem a sua mente. É na palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, como que Jesus combateu o diabo? Não, o pastor pregou domingo lá, Satanás. Não, Satanás, eu ia lá na bio do Instagram do meu pastor. Não, Satanás, o meu pastor fez um post lá com um versículo, eu nem sei onde está, mas é bonito. No mundo vou ter aflição, mas eu preciso ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e eu vou vencer também. Não é assim? Nem existe, né? Essa parte não existe. A gente vai inventando, porque não tem palavra. O diabo chegou para ele e perguntou: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Atacou aonde? A necessidade, a fome. Quantos o diabo tem atacado por causa do momento que tem vivendo das necessidades? Se você é filho de Deus, porque o aluguel está em atraso. Se você é filho de Deus, porque a conta do carro não foi paga. Se você é filho de Deus, porque a sua conta está zerada. E você se abate. Mas Jesus, diferentemente, mesmo com fome, ele disse: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho um pão, eu vivo. Não tenho um pão, eu vivo também. Porque eu não vivo de coisas naturais, eu vivo é da palavra de Deus. Não sendo suficiente, a Bíblia vai dizer que levou ele no alto do templo e disse: se você é filho de Deus, ou seja, identidade, paternidade, tocou aí, já era, destruiu a sua vida. Lance-se lá embaixo, porque está escrito. Até o diabo sabe a palavra. Porque está escrito, olha o diabo falando: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Aí Jesus diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Aí ele diz: bom, na necessidade eu não vou tocar, porque ele está muito firme na convicção, ele sabe que ele é filho de Deus.
Ele sabe que ele é filho do Todo-Poderoso, então na identidade eu não toco. Mas deixa eu fazer diferente então eu vou fazer uma proposta indecente para ele. Aí disse que levou ele acima de um monte mais alto e disse: se você prostrado me adorares, te darei todos os poderes deste mundo. Só que quem sabe que é filho de Deus, sabe que já tem tudo, porque é filho. Aí Jesus disse: Satanás, para trás de mim, porque somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele deverás prestar culto. E vai dizer que desse instante em diante o diabo o deixou. Sabe o que é isso? É uma mente forte, é uma mente blindada, é uma mente que tem base, tem alicerce na palavra de Deus. Esses mesmos ataques, eles acontecem até o dia de hoje, mas Paulo está declarando em 1 Coríntios 2,16, vocês, igreja, vocês, reino graça, vocês têm a mente de Cristo, e não há nada e ninguém capaz de deter, de paralisar, de sabotar aqueles que têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo essa noite? Se coloque de pé, eu quero ler o último versículo, enquanto o louvor vem para cá. Nós temos a mente de Cristo. O diabo está falando, você é filho de Deus, porque está tudo dando errado. Porque eu não vivo do que dá errado, eu vivo da palavra que promete que em algum momento tudo vai dar certo. Se você é filho de Deus, porque tal coisa não aconteceu, tal coisa não saiu, é porque eu não vivo preso às coisas desse mundo, eu vivo com os olhos na eternidade, porque ainda que não aconteceu, Deus está trabalhando, está moldando, está me capacitando para coisas maiores. Satanás, você está vendo algo aqui, eu estou vendo algo muito maior lá na frente, porque eu sei que o meu Deus é Deus que faz infinitamente mais daquilo que eu peço ou imagino. Você está crendo nisso, meu irmão? Quero ler o último versículo, que está em Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. Redobre a sua atenção, porque esse versículo ele vai te encher de convicção para que a sua mente venha a ser blindada essa noite. Olha o que Paulo vai declarar aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Parece que não está cooperando, mas está cooperando para o seu bem. É o que a Bíblia está dizendo. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem fará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulações, serão angústias, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas tem um mais aqui, meu irmão. Eu amo isso, porque a despeito do que está acontecendo, Deus sempre tem um mais para minha e para sua vida. Parece que tudo está dando errado, parece que não vai acontecer, mas aí vem o mais de Deus, mas aí vem a surpresa de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, nem outra criação será capaz de nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus! Posso dizer uma coisa? Coloque isso como uma convicção na sua mente. Você não vai vencer. A Bíblia em nenhum momento ela diz que você vai vencer. O que Paulo está declarando é que se nós estamos em Cristo, se temos a mente dele, já somos mais que vencedores.
Pode parecer que tudo vai dar errado, mas a Bíblia está dizendo, Jesus está garantindo, não, meu filho, não, minha filha, você já é mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu vivo para a glória de Deus. Se eu morro, eu vou para a glória de Deus. Tudo que acontece na minha vida faz com que o nome dele seja glorificado, porque a minha mente está certa de que ele é poderoso a cada dia para fazer com que o impossível aconteça na minha vida. Eu tenho esta convicção que nele já somos mais que vencedores. Meu Deus, eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Essa vai ser a área de maior ataque. Essa vai ser a área que mais seremos atacados até a eternidade. Existem pecados, desejos carnais, que você já foi forjado, já foi amadurecido. Então aquilo que lá atrás era uma fraqueza, já não mexe mais tanto com você. Você fumava, isso já não causa mais desejo. Você tinha problema com pornografia, o Senhor te curou, isso já não causa mais desejo. Mesmo sendo ainda uma fraqueza no velho homem. Mas no que tange a vida diária, as expectativas do futuro, aquilo que nós esperamos de Deus, o diabo sempre vai estar aí. Sempre vai estar aí. Esse dia eu falei para uma pessoa, se tem uma coisa que a gente tem que bater palmas pro diabo, é que ele faz o trabalho dele bem feito. Ele nunca vai desistir. Ele é tentador, ele é provocador, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é homicida. Tudo de errado é ele. Enquanto ele puder, ele vai tentar fazer, porque ele sabe o seguinte, eu já perdi, então eu preciso fazer com que ele ou ela perca também. A raiva do diabo contra a sua vida é que ele sabe que você carrega algo que ele nunca mais vai poder ter acesso. Então enquanto ele puder bombardear sua mente com provocações, desejos errados, sugestões, ataques, calúnias, infâmias, injúrias, tudo aquilo que tenta de alguma forma estagnar a sua vida, ele vai continuar fazendo. E ok, é o trabalho dele. Ele está aqui para isso, ele é o pai da mentira, ele é o enganador e está tudo certo. Agora o que não podemos somos nós nos submeter às infâmias de Satanás, porque Paulo está dizendo, você meu irmão, você minha irmã, você tem a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém deu a ele conselho, mas você que foi lavado e remido no sangue de Cristo, a sua mente não é uma mente mais natural. Pense com a mentalidade de cima, pense com a cabeça de Cristo.